Imagine descobrir uma adega completa, com lagares, recipientes de fermentação, locais para armazenamento de vinho, que data mais de 6.000 anos. Mas mais impressionante ainda, essa adega ser mais antiga que as próprias pirâmides do Egito, mais antiga que o Stonehenge na Inglaterra, mais antiga que praticamente todas as grandes civilizações que já estudamos. E ela foi encontrada num país onde a maioria dos amantes de vinho nunca visitou, a Armênia. Hoje vou lhe conduzir numa viagem fascinante a uma nação em que os dados arqueológicos comprovam que se torna uma das mais importantes para a história do vinho mundial. Eu sou Daiane Casal, comunicadora e expert em cultura vínica, sou a sua curadora para assuntos relacionados à cultura do vinho, à cultura vínica, e este é o Baco Valley. Bem-vindos! Para esta videoaula, preparei uns slides ao qual vou seguir aqui para lhe mostrar e ser mais pedagógico a forma de apresentar para você essas informações curiosas sobre a Armênia, essa pátria que eu me apaixonei. A Armênia se tornou assim um dos segredos antigos da produção do vinho mais especiais. Essa é uma imagem muito emblemática. Ao fundo, o Monte Ararat, ao qual está ali hoje, faz parte do território da Turquia, mas fazia parte da Armênia e tem toda uma história envolvendo isso, da geopolítica. Aqui nessa região está um dado muito curioso que eu vou partilhar para vocês no decorrer da aula sobre a primeira igreja cristã do mundo. E seguimos aqui para falar sobre o que vamos conversar nessa videoaula especial sobre a Armênia, ao qual tenho o maior prazer em partilhar esse assunto. Então, vamos falar um pouco da localização e da geografia da Armênia, que é sempre importante contextualizar para poder entender os terroirs vínicos, onde eles estão inseridos e quais as suas principais características. A grande descoberta arqueológica, ao qual a Armênia está envolta ali na região do Cáucaso, a contextualização histórica na geopolítica de como era a Armênia e depois como se tornou a Armênia com relação ao universo do vinho, trabalhos que vêm sendo feitos hoje pela ciência para resgatar castas autóctones. Vou comentar algumas castas autóctones importantes, as regiões vitivinícolas, alguns dados atualizados sobre a produção, comercialização, exportação e consumo de vinho na Armênia e imensas curiosidades. Espero que você goste. Aguenta aí e vamos começar. Primeiro, é importante colocar aqui um dado curioso de onde está a Armênia. A Armênia ela não tem acesso a nenhum mar, mas ela fica numa região entre o Mar Cáspio e o Mar Negro e o Mar Cáspio. Então, é na região ali do Cáucaso, que é uma região considerada transcaucásica, inclusive considerada pelas Nações Unidas como Ásia Ocidental, e ela está fazendo fronteira com Irã, Azerbaijão, Geórgia e Turquia. Ela apresenta um terreno extremamente montanhoso para todo lado, inclusive muito ali colado, pegando o pequeno Cáucaso, que para quem conhece ali essas cadeias montanhosas enormes dessa região, tem uma ideia mais ou menos de um relevo extremamente montanhoso. Não tem acesso ao mar, como eu falei anteriormente, mas sofre ali uma influência do Mar Negro e do Mar Cáspio de uma forma indireta. Existe um lago chamado Sevan, que é um lago enorme aqui dentro da Armênia também. Um dado importante histórico e que faz a Armênia ser uma das pátrias vínicas mais antigas do mundo
é que foi encontrado no sítio arqueológico Areni, considerado o Areni um cave, na região de Vaiotes de Zor, que é uma região montanhosa, extremamente montanhosa, em 2011, datando dados vínicos, datando 6.100 anos, de 6.000 a 6.100 anos. O que foi encontrado foi existe um dado histórico importante na Geórgia, que é um resquício vínico mais antigo, que data 8.000 anos. Esse resquício vínico foi encontrado ali, um resquício do ácido tartárico em 8 ânforas antigas, né, que são na Geórgia chamadas de Kevri, e ali tem o dado mais antigo de vinho encontrado até aqui. Sabemos que a região do Cáucaso como um todo, em vários países ali, tem imensos dados arqueológicos de diferentes datas, envoltas com muita informação, mas esses dois dados é muito curioso fazer esse disclaimer para que as pessoas entendam que existe um dado mais antigo de presença de vinho, que é o que tem da Geórgia, e existe um dado arqueológico, que é o da Armênia, de comprovação que ali se produzia vinho em quantidade significativa. Então, foram encontrados nessa cave lagares, cubas de fermentação, restos de semente, galhos, resíduos de vinho, os resquícios do ácido tartárico, taças rudimentares para o consumo estilo ritual. Todo esse conjunto de informação, juntamente com as outras informações de outros setores de estudo da ciência, corroboram que ali se produzia vinho em quantidade significativa, não só para consumo, como para rituais religiosos, como também porque ali passava também uma zona comercial, uma rota comercial. Então se trocava mercadoria também, e uma delas era o vinho. Então foi considerada a adega mais antiga conhecida do planeta. E eu tive em loco nesse local, no momento em que a Armênia estava, inclusive, em guerra na região mais sul, e foi bem interessante visitar isso dentro dessas condições todas, mas foi muito válido, muito rico poder ver em loco, poder entender tudo isso em loco. E aqui tem algumas imagens que eu captei para vocês verem como é organizado os sítios arqueológicos, que eles colocam por metro quadrado essas divisões, e tem cada uma identificação do que foi encontrado exatamente em cada local. Aqui são os carais, que são essas tantas civilizações e tantas nações chamam de forma diferente, porque tem leves diferenças culturais de produção, mas na Geórgia chama de kevri, na Armênia chama de carais, os gregos, os romanos chamavam de piton, enfim, de outros nomes. Nós, de modo geral, quando referimos a esses tipos de vasilhames, a gente fala ânfora, em Portugal fala talha, enfim, são muitos nomes diferentes para dizer que são vasilhas, são potes de terracota em que se depositava ali vinho, não só para armazenamento, como também para a própria fermentação. Mas afinal, onde que nasceu o vinho? E talvez a pergunta correta não seja onde nasceu o vinho, mas sim em qual parte do Cáucaso a humanidade começou a transformar uva em cultura, que é isso que é o importante. Isso aí é uma reflexão para você. Falando das castas autóctones da Armênia, como eu falei anteriormente, as vitiviníferas silvestres, que é o antecessor da vitivinífera, existem imensas, em muitas quantidades significativas, e tem um estudo realizado desde 1980 por essa pesquisadora, que inclusive ela é uma geneticista de planta, Christine Margarian, é uma armena, que ela faz parte de um conjunto de estudos,
onde estão resgatando castas que só dentro da Armênia se produzia. Uma delas, que hoje é a casta rainha da região, Tinta, que é a Areni, considerada a casta que mais é produzida e mais alardeada, e é considerada a casta mais antiga, datando 6.000 anos. Essa casta está relacionada à própria caverna, a cave que foi encontrada. 10% dos vinhedos são enxertados somente, o restante é tudo pé franco, para vocês terem uma ideia. 400 variedades de vites são aproximada o dado que se tem de variedades ampelográficas aí das castas produzidas dentro da Armênia. A mais falada, a mais produzida é a Areni, e tem aqui uma segunda que eu gostaria de destacar, que é a Vusquerá, considerada ali o bago dourado da Armênia, uma casta com uma acidez muito evidente, muito presente e também muito rica de aromas e sabores. E aí forma, de fato, ali um casal, uma tinta e uma branca, que são as castas consideradas de castas bandeiras do país. Mas existem imensas castas. Eu tive a oportunidade de estar visitando em loco em alguns locais e eles me davam vinho para provar de determinadas castas super raras. Óbvio que não dá para você ter leque de prova, você provou uma vez aquilo ali, enfim, mas são muitas curiosidades para a gente ter uma ideia da diversidade que é o universo do vinho e que muitas vezes a gente desconhece completamente, por mais que nós estudamos muito esse assunto. Então tem a carrete, tem a catitele, tem a cangum, tem imensas outras castas típicas da Armênia, só da Armênia, e também que são ali produzidas em outros locais também, como por exemplo a catitele na Geórgia. O clima é variado, os microclimas, devido às grandes diferenças de altitude onde estão sendo produzidas essas uvas dentro da Armênia. O clima é considerado seco e continental, então com verões muito secos e invernos muito rigorosos. Não chove durante 137 dias do ano. Então, o índice pluviométrico, por exemplo, em 2019, registrou 500 milímetros por ano, significando ali que óbvio que precisa de uma irrigação, e 85% dos vinhedos hoje ativos em produção dentro da Armênia são irrigados. 300 dias de sol ao ano, em determinadas áreas, em determinadas altitudes, tem uma amplitude térmica enorme, de 15 a 20 graus no mesmo dia, favorecendo a vitivinicultura, como todos nós sabemos que ela adora isso, né? O solo de origem vulcânica, com riqueza em basalto, há parcelas também com calcário, o relevo, como eu falei anteriormente, é extremamente montanhoso, com altitudes que variam ali de produção de 400 a 1.800 metros. Então, olha, essas diferenças já mostram muito do clima e do que se produz lá em termos de castas, para poder aguentar o estilo de vinho produzido também em diferentes patamares, idêntico a algumas regiões no mundo também que tem essas diferenças de altitudes grandes, que proporcionam vinhos muito mais frescos, com acidez muito mais presente, enfim. São curiosidades, são características da geografia da Armênia, que faz com que a gente possa ter uma ideia em falar dos vinhos através dessas informações. Aqui é uma foto que eu tirei registrando aqui um pouco o solo. Agora aqui eu queria que vocês se adentrassem em mergulhar aqui. Não precisa ler isso aqui, mas isso aqui é um mapa que eu consegui, muito importante, falando das regiões da Armênia, que são 5 principais regiões, as 5 regiões consideradas regiões de produção de uva, e importante ressaltar
que aqui nessa região onde eu estou colocando o cursor é o Vale do Ararat, chamada também região do Ararat, onde estão ali presentes 65% dos vinhos, dos vinhedos e do vinho produzido, uma área de muita insolação, então favorece muito ali a produção. Vaiot de Zor é muito interessante também essa área aqui, essa região vitivinícola, porque ali são produzidos 10% somente dos vinhos da Armênia, mas ali é a casa da Areni e da Vusquerá, as castas emblemáticas do país. E isso é curioso porque está aqui também localizada não só a cidade de Areni, como também o sítio arqueológico mais antigo de produção de vinhos do mundo, mostrando, evidenciando a sua importância. E tem, inclusive, um festival que ocorre lá nessa cidade de Areni, onde você pode aumentar até o leque de prova só dessa casta, e é muito bacana poder conhecer isso aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu cruzei praticamente o país todo, com exceção aqui dessa área mais ao sul, onde de fato estava acontecendo um conflito. Armavir, que é essa área aqui, essa região vitivinícola, possui um clima um clima continental, com altitudes médias de 800 metros acima do nível do mar. E o interessante, a curiosidade dessa região em especial, é que lá se produz muito ainda com carás, com as ânforas antigas, né, chamada de carás na Armênia, e lá o carás é considerado patrimônio imaterial, um patrimônio cultural da região. Aí vem acima aqui essa outra região, a quarta região, Aragastçont. Essa pronúncia é um pouquinho mais complicada para mim, mas ali existem os vinhedos com maior altitude e, como eu falei para vocês sobre a amplitude térmica, que variando de 15 a 20 graus no mesmo dia, coisa que a videira adora, então é considerado uma excelente área para a produção de uvas também para vinho. E essa outra região aqui, Tavush, que faz praticamente aqui fronteira com a Geórgia e com o Azerbaijão. Essa área produz vinho muito mais, considerada áreas altas também, áreas de montanha, mas também aqui só produz praticamente vinhos para o famoso brandy armênio, que é o que eu vou comentar com vocês a seguir. Mas essa aqui, a menor quantidade, praticamente não se produz uvas para vinho. Mostrando novamente o mapa para vocês da Armênia, observando onde estão localizadas as principais regiões vitivinícolas dentro do mapa e evidenciando aqui as características de diferenças das produções dentro dessa geografia que está aqui a Armênia. Os dados atualizados pela OIV de 2024, a área total é uma área ainda muito pequena, né? 15.463 hectares. Ela é considerada o 46º maior produtor de vinho do mundo, o 80º consumidor, o 47º exportador, o 88º importador. E algo que eu queria conversar com vocês é sobre esse dado aqui. 4 litros per capita. Como é que uma pátria vínica milenar como a Armênia, cravada na região do Cáucaso, tem um consumo per capita tão baixo de vinho? E eu vou explicar por quê. Só para vocês ficarem com o dado de informação, a vizinha da Armênia, a Geórgia, possui o consumo per capita de 41,4. E aqui na Armênia, 4 litros. 10 a 15% das uvas só que são produzidas para o vinho. O restante é tudo para o Ararat Brandy, o vinho estilo
cunhaque, a gente não pode falar cunhaque, mas só para vocês perceberem o que, que é exatamente, que estilo de produção é essa, destinada à maioria dos vinhedos, de 85% a 90% dos vinhedos são destinadas à produção dessa bebida chamada Ararat Brand, que é muito famosa para os apreciadores desse estilo de bebida. E por quê? E aí, essa é a conversa especial que eu queria registrar para vocês, porque tem a ver com geopolítica. Quando eu falo de vinho, que o vinho tem tudo a ver com a geopolítica, como as informações históricas e da geopolítica nos caminham a entender não só o que nós estamos vivendo hoje no século XXI, mas também o que outros locais estão vivendo ou viveram e que influenciaram de uma certa forma com esse dado que estamos vendo agora. O que aconteceu foi que o Império Otomano cometeu um genocídio que é pouco falado e pouco estudado em todo o mundo, de 1,5 milhões de armênios em somente de 1915 a 1923. Eles praticamente dizimaram o povo. A população atual da Armênia agora, nesse momento, gira em torno de 3 milhões, sendo que 96% da população que vive dentro da Armênia são de armênios e 4% são de estrangeiros. A diáspora armênia representa um número muito significativo, que representa 8 milhões espalhados pelo mundo. E a segunda informação é sobre a União Soviética, nas invasões soviéticas de 1922 e aonde caiu depois o regime em 1991, praticamente ali 70 anos, né, de domínio soviético nessas áreas todas, causando muitas dificuldades, muitos problemas e mudança cultural. Então, somados ao genocídio ocorrido pelo Império Otomano e mais as invasões soviéticas, onde, diferente de outros lugares, a prioridade dos soviéticos era para produzir esse estilo de vinho, que era algo que eles apreciavam, o brand, estilo de brand. Então, eles destinavam tudo que se produzia ali para produzir esse estilo de bebida. A produção massificada, sem qualidade, sem absolutamente controle de nada, a perda da identidade de muitas castas, por isso que desde 91, quando caiu o regime, vem um resgate ali para muitos assuntos diferentes, dentre eles a própria, as genéticas das plantas, no caso da vitis também, dentro desse território. Após a independência, ou seja, desde 1991, a Armênia vem aí num momento de renascimento do vinho de qualidade, recuperando as suas vinhas antigas. Os investimentos da diáspora armênia também são muito significativos. Eu consegui ver isso em loco, visitando algumas empresas que não tinham nada a ver com vinho também, mas eu consegui visualizar exatamente isso, quão importante são os próprios investimentos dos armênios de fora, dentro do país. O crescimento qualitativo também, de produzir com muito mais profissionalismo e visando qualidade, a valorização das castas indígenas, né, levantando a bandeira, nós somos diferentes, nós somos milenares e nós temos identidade, temos autenticidade. Vinhos de altitude que proporcionam características únicas e fantásticas dentro do universo do vinho. Quem tem um domínio de prova e conhece muito as regiões vitivinícolas de altitude pelo mundo, tem uma real noção da diferença da produção desse estilo de vinho. Também o enoturismo tem crescido muito, inclusive a própria Armênia tem participado de muitas feiras de turismo pelo mundo, chamando as pessoas para vir conhecer a tradição milenar, conhecer a história. O país é belíssimo, com imagens, com paisagens de tirar o fôlego, e fica aqui também a propaganda da Armênia, porque foi uma pátria que eu me emocionei muito.
eu tive a oportunidade de estar lá em loco, cruzando o país, na companhia da diáspora armênia. Então, eu consegui ouvir das pessoas os sentimentos familiares do que aconteceu nas vidas de cada um, de como é que eles viam a Armênia. Pessoas que são descendentes de armênios, mas que nunca estiveram na Armênia, estavam ali pela primeira vez, e você constatar a emoção da história. Foi muito bonito e muito rico culturalmente, mas também acredito ali num lado até emocional e espiritual muito forte. A exportação hoje dos vinhos da Armênia são destinados basicamente à Rússia, Estados Unidos, França, Alemanha, Bélgica e Países Baixos, e também mercados especializados para vinho de nicho, lembrando que a produção é muito pequena, a produção de modo geral é muito pequena, então é um país de pequeno volume, mas de enorme autenticidade. Então os mercados de nicho gostam muito de ter esse tipo de produto como diferenciador e sair do mainstream, né, dos países mais comuns de produção de vinho. O fato é que provar outras pátrias também nos faz entender culturalmente a cultura do vinho pelo mundo. Uma curiosidade que eu não poderia deixar de partilhar com vocês é que no livro de Gênesis, no capítulo 9, no livro sagrado dos cristãos da Bíblia, tem lá que a Arca de Noé se fundiu no Monte Ararat. Então, nesta época ainda era terras armênias, né? O fato é que essa curiosidade vai de encontro não só com dados históricos, mas também com dados religiosos, e aí isso é importante estar aqui fazendo essa comparação e esse intercâmbio de informação para que você perceba quão entrelaçados estão todas essas informações e que a gente pensar elas, a gente consegue contextualizar. A partir de 1921, a Turquia tomou, né, praticamente as terras ali da Armênia pelo Tratado de Kars, conduzida por Stalin. Outra curiosidade é que é o primeiro país cristão do mundo. Essa aqui é uma catedral super especial que data 301 depois de Cristo. E aqui tem toda uma história do São Gregório o Iluminador, tem um fosso que eu desci, enfim, que ele ficou 13 anos preso, sendo pelo cristianismo, enfim, por uma série de coisas. O fato é que esse dado é muito interessante para evidenciar quão importante, quão presente tá as histórias também religiosas dentro dessa pátria. Quando eu estive visitando a Basílica lá em Israel, na Palestina, desculpa, em Belém, onde Jesus nasceu, estava lá a bandeira da Armênia, porque eles tomam conta, juntamente com mais 3 religiões, do Santo Sepulcro. E isso é muito curioso. Eu já vinha com esse dado, né, que eu já tinha ido na Armênia. Foi muito curioso a gente estar pensando, quando eu vi a bandeira, já sabia o porquê, é tudo isso que eu acho que você que está assistindo essa aula e está assistindo até aqui, que a gente tem que anexar, acrescentar ao nosso background cultural, e quão importante não é só estar falando do líquido em si, da bebida em si, mas quão importante é a gente conhecer os dados históricos, até para entender como é que essa bebida milenar, que data aí pelo menos 8.000 anos de história, chega no século XXI, ainda viva, ainda presente, e ainda a gente discutindo sobre ela. Queria deixar aqui um resumo final desta videoaula, que é para dar uma pincelada e que você possa entender a importância da Armênia e do contexto histórico da Armênia dentro da cultura do vinho, que tem a adega mais antiga do mundo, ou seja, o dado de produção de vinho mais antigo, local onde se produzia de fato o vinho mais antigo do mundo, datando 6.100 anos. As vinhas são centenárias nas suas maiorias, o uso do carás em muitos locais, o Festival de Areni reúne produtores e celebra anualmente a herança vínica da Armênia, na cidade de Areni, lá na região que eu mostrei para vocês no mapa. O país está a recuperar variedades
quase perdidas e a gente tem que dar um valor enorme a isso, sobretudo hoje, com alterações climáticas, em qual se está procurando plantas muito mais resistentes a esses extremos de temperatura, enfim, e são curiosidades importantes para que você possa anexar aí na sua cultura. E não poderia finalizar sem mostrar aqui um dos produtores Zohar mais famosos da Armênia, que vale muito a pena provar seus vinhos já estão pelo mundo e vale muito se você vê um Zohar, prove, faça olha, finalizando aqui, um Genats, que significa saúde em armênio, e que você possa, de fato, poder contribuir de uma forma interessante também para o povo armênio, provando os seus vinhos. Gostaria de te convidar, finalizando, para fazer parte da comunidade do canal Baco Valley, ao qual está o link para você fazer parte dentro do Instagram, baco.valley, lá no link da bio, você só clicar e você é anexado. Por lá eu partilho não só os conteúdos em primeira mão, mas também conteúdos exclusivos de outros assuntos relacionados, claro que sempre ao universo do vinho, universo da cultura, algo que lhe acrescente de fato crescimento. Por aqui também queria te deixar um convite, se você gosta de cultura, história, vinho, acompanhar o Mundo de Baco através do daianecasal.com. Por lá também partilho imensas curiosidades. E te convido também a finalizar este vídeo com um Genat. Olha, saúde! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!